Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Basoler e hoje a gente vai trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Nas aulas anteriores eu vim trabalhando pontos específicos teóricos. Hoje a gente vai trabalhar em questões e, se der tempo, eu passo mais algumas dicas da Lei 8.072 de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos, tá? Então, vamos resolver questões. Eu vou fundamentar as questões conforme eu pressuponho que você já tenha entendido a teoria, então eu não vou aprofundar tanto o conteúdo. Se for necessário, aí ao final eu passo algumas dicas para vocês que vai ficar tudo bem, tá? Então, bora lá para a tela e vamos para a resolução de questão. Primeira questão. Vamos pegar o marca-texto. Você sempre tem que pegar o marca-texto. Na sua prova você vai ter que riscar e rabiscar. Considera-se crime hediondo tentado ou consumado, organização criminosa, quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Essa aqui é a resposta da nossa questão, tá? Então, no artigo, deixa eu colocar aqui do lado dela, no artigo 1º, parágrafo único, inciso 5, tá dizendo pra gente que, vem aqui pra mim, que a organização criminosa não é toda a organização criminosa que vai ser considerada crime hediondo. É a organização criminosa do artigo 288 do Código Penal, quando ela for organizada para crimes hediondos, para praticar crimes hediondos ou equiparados a hediondos, aí sim vai incidir a qualificadora da Lei de Crimes Hediondos, tá? Então não é toda associação criminosa, organização criminosa, tá? Isso você tem que levar. Por isso que o gabarito é a alternativa A, tá? Vamos para a próxima aqui para a gente matar. Homicídio simples, quando praticado por organização criminosa. Não, o homicídio simples não é hediondo. Somente se, e aqui eu vou puxar para cá, homicídio simples. Vamos fazer diferente. Eu vou colocar aqui no quadro porque vocês gostam de umas aulas um pouco diferentes. Então vamos colocar aqui no quadro para eu testar. Então, quando que o homicídio ele vai ser considerado hediondo? Ele vai ser considerado hediondo quando for um homicídio qualificado. Então todas as qualificadoras do homicídio. E o homicídio simples, ele pode ser hediondo quando for um homicídio simples em atividade de grupo de extermínio. Ainda que extermínio. Ainda que só uma pessoa pratique isso. Tá, mas, Matheus, me dá um exemplo. Peraí. Simples. Opa. Uma pessoa. Uma pessoa. Dá um exemplo disso aqui. Homicídio qualificado. Você matar alguém da segurança pública do artigo 142 ou artigo 144 da Constituição Federal. Vamos supor, um policial rodoviário federal. Você matar um policial rodoviário federal em razão da sua função. Não, se você matar alguém, ele por consequência, se você tiver uma briga na rua e você matar alguém, por acaso ele for policial, não tem problema. Vai ser um homicídio, tudo tranquilo, mas ele não vai ser qualificado. Mas se você matar um policial em razão da função, aí sim vai ser a qualificadora. Outro exemplo, matar alguém com menor de 14 anos. Isso é bem novo. Foi uma qualificadora inserida em 2022. Homicídio simples em atividade de grupo de extermínio, ainda que só por uma pessoa. É a figura do justiceiro, do filme lá da Marvel, da série da Marvel. Ele tá causando, ele mata pessoas em razão de ele entender que essa pessoa não merece viver em sociedade. Ela não merece estar viva. Somente por isso. Tá? Então, esse é o exemplo da atividade de grupo de extermínio, em que o homicídio é simples
e ele vai ser considerado hediondo. Vem aqui comigo para a tela. Anota aqui a fundamentação só disso aqui. Artigo 1º, inciso 1, do homicídio simples. Letra C. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Aqui, ó, a fundamentação, primeiro eu vou te dar ela aqui. Ela é o artigo 1º, parágrafo único, 2. Vem aqui para mim. Por que essa alternativa está errada? Porque para ser hediondo, tem que ter a posse ou porte de arma de fogo de uso ilegal ou restrito. É isso que a lei de crimes hediondos fala, tá? Uma coisa que você tem que ter na cabeça. A lei de crimes hediondos, a legislação do Brasil, a gente utiliza o critério enumerativo, taxativo, critério legal. Então, só é crime hediondo o que está dentro da lei de crimes hediondos. Não está na lei de crimes hediondos? Não é hediondo. Simples assim, tá? Tá aqui se não tá, não tá. Beleza? Próxima alternativa. Tráfico de entorpecentes privilegiados. Essa aqui não tem uma fundamentação legal específica, mas é entendimento do STJ que o tráfico privilegiado, ele não é considerado hediondo, o tráfico privilegiado. Outras figuras de tráfico podem ser considerados hediondos, tá? Alternativa E, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, tá? Artigo 1º, inciso 2 da lei. Vem aqui comigo. Lembra dessa qualificadora do homicídio? A qualificadora do crime de lesão corporal também incide aqui. Quando você atentar, você tiver uma lesão corporal gravíssima dos funcionários do artigo 142 e 144, que são as Forças Armadas, e de Segurança Pública, em razão de ele ser das Forças Armadas ou da Segurança Pública, você tem a qualificadora. Não somente a lesão corporal gravíssima, ela não é hedionda, tá? Se você causar uma lesão corporal gravíssima ou seguida de morte das Forças de Segurança Pública do 142 ou do 144, aí sim ele vai ser considerado hediondo, tá? Então, por isso que a nossa alternativa é a alternativa A. Próxima questão. Não! Então, tá procurando a incorreta. É considerado crime hediondo o crime de constituição de milícia privada, porte ilegal de arma de fogo ou de uso proibido. Esse aqui tá fácil. Artigo 1º, parágrafo único, inciso 2. Furto qualificado pelo emprego de explosivo. Então, artigo 1º, inciso 9. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Artigo 1º, inciso 2. Se eu não me engano, a linha C. E esse aqui, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Também. Artigo 1º, inciso 3. Deixa eu só confirmar aqui. Inciso 3 da Lei de Crimes Hediondos. Por que a constituição de milícia privada ela não é considerada hedionda? Porque ela não está no rol da Lei de Crimes Hediondos. Se fosse grupo de atividade típica de grupo de extermínio, pode ser que essa alternativa estaria correta. Ou associação criminosa do artigo 288 do Código Penal para fins para praticar crimes hediondos, seria talvez correta essa alternativa também. Mas como a milícia privada não está, então por isso que ela é a nossa alternativa correta. Vamos lá. No intuito de se apropriar de joias e dólares, Raí, réu primário e sem antecedentes, ameaçou a vítima e manteve sob vigilância até conseguir arrombar o cofre da residência dela. Após regular tramitação processual, a condenação do Raí transitou em julgado. A partir disso, julgue o item a seguir. A conduta de Raí caracteriza crime de extorsão mediante sequestro, até o que ok.
que por ser classificado como hediondo é imprescritível. É sempre assim que as questões vão vir te pegar e você vai cair no erro, porque você vai se apaixonar, tá tudo certo, certo, e no final ela vai estar errada, tá? Então, essa questão, ela tá errada, tá? Eu já vou marcar aqui e eu vou te explicar o porquê. Deixa eu apagar o quadro aqui e eu vou te explicar o porquê que ela tá errada. Os crimes hediondos, eles são, anota essa sigla aqui, ó, IGAI. IGAI. O que eles são? Eles são inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia e de indulto. Graça, anistia e indulto. Aonde que está isso aqui? Artigo 2º, inciso 1 e 2 da lei. Imprescritível. Tá vendo imprescritível aqui? Não. Imprescritível o que é? Nós só temos 2 crimes que são imprescritíveis no Brasil, que é o quê? Racismo, que a gente tem a fundamentação na lei 7.716, e eu não vou lembrar um ano, então eu não vou colocar, que é a lei de racismo, e atividades de grupos civis ou militares armados que atentem contra a ordem ou o Estado democrático do direito. Esses são os 2 únicos crimes que eles são considerados na nossa legislação imprescritíveis, tá? Então, por isso que o crime hediondo, ele não é imprescritível. Ele é insuscetível de graça, anistia e indulto e ele é inafiançável. Mas imprescritível, ele não é imprescritível, tá? Vamos para a próxima questão. Gunther Stark mudou-se da cidade e passou a habitar em um pequeno município conhecido pela cordialidade dos seus cidadãos. Apesar disso, em determinado momento, passaram a ocorrer furtos, roubos, tanto na área urbana como na rural. Tendo em vista o pequeno efetivo de policial existente, houve uma sugestão de organizar grupos paramilitares com o intuito de defender as propriedades. Em consulta à assessoria do jurídico, foi aventado que tal prática seria ilegal e poderia gerar homicídios. Nos termos da lei de crimes hediondos, o crime de homicídio será hediondo quando... Aqui, ó, grupo de extermínio. Lembra que eu te falei? Lembra que eu te falei aqui, que eu anotei no quadro? Será qualificado o homicídio simples, mesmo que simples, quando o homicídio for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por uma pessoa só. Está no artigo 1º, inciso 1. Então, aqui, no caso concreto, vai estar em uma atividade de grupo de extermínio. Por isso que será considerado hediondo. Se fosse uma organização, uma associação criminosa, para praticar vários crimes hediondos, que é o caso aqui também, praticar homicídios, mas ali era a consequência. Ali não é, eles não estavam se organizando para matar. Talvez seria uma consequência. Por isso que se encaixa melhor no artigo 1º, inciso 1 da Lei de Crimes Hediondos, tá? Senão seria a qualificadora lá da organização criminosa do artigo 288 do Código Penal. Beleza? Essa aqui é rapidinho. Próxima. Com base na Lei 8.172, assinale a afirmativa incorreta. Considera-se hediondo o crime de alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Essa aqui está certa. Letra B. O tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e a tortura não fazem parte do rol de crimes hediondos. Não! Aqui você poderia cair no erro, tá? O que acontece? Isso aqui vai te pegar na prova. Isso aqui. TTT, tortura, tráfico e terrorismo. Eles são hediondos? Não. Eles são equiparados a hediondos. Na prática, é a mesma coisa. Mas para fins de prova, em prova objetiva, em questões, não são a mesma coisa. Um é equiparado a hediondo, outro é hediondo. Tanto que eles não estão no mesmo artigo. Os crimes hediondos, eles estão no artigo 1º. Os crimes equiparados hediondos estão no artigo 2º, que é a tortura, tráfico e terrorismo. Tá?
Letra C. O delito de epidemia somente será reconhecido como hediondo com o resultado morte. É isso aí, aqui. E é hediondo o crime de roubo quando cometido com destruição ou rompimento mediante o emprego de explosivo. Aqui que está a nossa questão. E eu vou explicar o porquê que ela está errada. Lembra aqui, explosivo. Isso é o que vai cair. É sempre essa questão que vai cair na tua prova e você vai errar. Nós temos dois crimes. Nós temos o furto, do artigo 155 do Código Penal, e nós temos o roubo, do artigo 157 do Código Penal, tá? É hediondo somente o furto. Somente o furto que é hediondo. O roubo, quando você tem o recurso de explosivo, ele não é considerado hediondo, tá? O furto, sim. É uma inovação que foi feita por quê? A gente estava tendo uma onda de assaltos a bancos, que é considerado furto, porque eles faziam de noite, e o legislador veio para enrijecer a regra sobre isso. Só que ele não levou em consideração o roubo. É muito criticado isso? É muito criticado, tá? Mas, como a gente adota o critério legal, a gente tem que considerar o seguinte: furto é crime hediondo, roubo não é. O roubo com explosivo, com um artifício de explosivo ou recurso análogo que cause perigo comum, somente no furto que ele é considerado hediondo. No artigo 1º, inciso 9 da Lei de Crimes Hediondos, tá? Então vem aqui comigo na tela que eu vou colocar a fundamentação para vocês. Alteração de produtos destinados a fins terapêuticos, ele está aqui no artigo 1º, inciso 7b. O tráfico ilícito de entorpecentes, aqui está no artigo 2º, que ele fala que são equiparados a hediondos. E o delito de epidemia é o artigo 1º, inciso 7. E é somente se tiver resultado morte. Próxima questão. Entre outros delitos, podem ser apontados como crimes hediondos o estupro de vulnerável, o roubo qualificado com lesão corporal ou morte e o contrabando. Tá? Então vamos lá. Vamos aqui escrever. O estupro de vulnerável, ele é hediondo? É. Tá tudo certinho. Ele é aqui no artigo 1º, inciso 6, tá? Ele aqui, o estupro. Em todas as suas modalidades, o estupro será considerado hediondo. E o roubo qualificado pela lesão corporal grave ou morte. Ele está aqui no artigo 1º também, inciso 2 e a linha C, que é o roubo. O roubo não é em todas as suas modalidades. Você tem que lembrar disso aqui. E o contrabando, ele é hediondo? Não, ele não é hediondo. Por quê? Porque ele não está no rol de crimes que a lei de crimes hediondos considera hediondo. Portanto, está fora. Portanto, essa questão ela está errada. Próxima questão. Os crimes hediondos são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Sem choro, essa questão ela está certa. Por quê? Vamos colocar de novo, que isso aqui você vai ter que decorar e você vai ter que decorar essa sigla. Lembra da sigla? IGAI. 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 Insuscetíveis. Inafiançáveis. Inafiançáveis. Insuscetíveis de graça, anistia ou indulto. Tá, mas Matheus, se eles são inafiançáveis, quer dizer que o quê? Que o cara ele não pode sair e responder em liberdade provisória, pagando fiança? Sim, ele não pode pagar fiança. Só que ele tem a possibilidade de responder em liberdade provisória se o delegado deixar.
Então ele não pode pagar fiança, mas ele pode receber a liberdade. Só que ele não pode pagar fiança. De certa forma, é um benefício, tá? Mas leva assim para tua prova que vai dar tudo certo. E lembra dessa sigla aqui. Os crimes hediondos, eles são inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia ou indulto. Beleza? É isso que você tem que decorar, que isso aqui se resolve 82% das suas questões. Próxima questão. Acerca dos crimes contra o patrimônio, com base nas disposições legais, na Lei de Crimes Hediondos, e na jurisprudência atualizada, julgue a alternativa incorreta. O crime de extorsão, ele é pluriexistente e consuma-se independentemente de obtenção de vantagem indevida, tá? Vamos lá. Vem aqui pro quadro que essa questão ela tá muito apertadinha e eu preciso dar uma rabiscadinha. Alternativa A. A alternativa A, ela tá correta. Por quê? A súmula do STJ número 69, ela nos diz o quê? Que para que ocorra o crime de extorsão, ele é um crime subsistente. Você consegue parcelar os atos do crime. A obtenção da vantagem é mera consumação para fins de quantum de pena. Então, por isso que essa alternativa está correta. Próxima alternativa. O furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum é considerado hediondo na forma da Lei 8.072. Essa alternativa, ela também está correta e eu vou explicar o porquê. Letra B. Vou deixar bem coloridinho aqui, que é para você ficar bem doidão. Artigo 1º, inciso 8. 8 não, 9, desculpa. O furto qualificado pela utilização de explosivo não é para furtar explosivo, e sim você se utiliza de explosivo para praticar o furto. Não é o objeto que você quer, é o objeto que você utiliza, tá? Então é considerado hediondo. Próxima alternativa. O crime de extorsão mediante sequestro possui causa especial de redução de pena quando o delito é cometido em concurso de pessoas e o concorrente denunciar a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, podendo a pena ser reduzida de 1/6 à metade. Até aqui, tu ia ficar bem faceiro e você ia marcar que essa alternativa ela tá certa. Porém, ela está incorreta. Por quê? Artigo 159, parágrafo 4º do Código Penal. Você tem esse instituto da redução de pena, só que ele é de 1 a 2/3. Não, mas Matheus, a gente está falando de lei de crimes hediondos. Por que você colocou o Código Penal aqui? Porque a lei de crimes hediondos, ela permeia por vários institutos, ela permeia pelo Código Penal e ela permeia por várias legislações penais especiais. Então, por mais que pode ser que no seu edital não tenha Código Penal ou crimes contra o patrimônio, você tem que ter conhecimento sobre cada artigo. Por isso que eu trouxe essa questão aqui para você. E por isso que a alternativa C, ela é a errada. E vamos matar aqui a D. O crime de apropriação indébita, do artigo 168 do Código Penal, apenas tem como objeto material a coisa alheia móvel, sendo incabível falar-se sobre apropriação indébita de imóvel. Então, vamos lá. Letra D, ela está correta por causa do enunciado do artigo 168 do Código Penal, que ele realmente prevê que somente haverá apropriação indébita de coisa alheia móvel. Não tem como eu ter uma apropriação indébita de uma casa, por exemplo. Tá? Basicamente é isso. Vamos para a próxima questão. A Lei de Crimes Hediondos contempla o tratamento mais rigoroso a diversos crimes, tanto no artigo 1º, que prevê os crimes propriamente ditos como hediondos, quanto no seu artigo 2º, que contempla a equiparação. A caracterização de um crime como hediondo faz com que determinados institutos sejam vedados. Dentre as proibições legais não está... Vem aqui comigo, eu nem vou ler.
E eu vou escrever de novo, porque eu gostei agora de escrever no quadro, e eu vou aprender a escrever no quadro. IGAI. IGAI. Nem vou escrever o resto. IGAI. A lei de crimes hediondos veda do quê? Ele é inafiançável, ele é insuscetível de graça, anistia e indulto. Tá falando alguma coisa aqui sobre liberdade provisória? Liberdade provisória é liberada. Ela é possível. Agora, ele não pode ter fiança e ele não pode ter graça, anistia ou indulto. Então, olha aqui para mim na questão. Fiança, não. Não pode. Graça, não pode. Indulto, não pode. Anistia, indulto e a liberdade provisória. Aonde que está isso aqui? Artigo 2º, inciso 1 e 2 da lei. É fácil de resolver. A lei de crimes hediondos é uma lei, ela não é muito curta, mas tem certas coisas que você vai ter que ficar decorando. Por exemplo, agora me sobrou um tempinho, eu posso te dar algumas dicas. Vamos lá. 8.072. E eu vou colocar aqui as dicas. Primeira dica. Regime inicial fechado. Regime inicial fechado. Na lei estava prevendo que todo o crime hediondo deveria iniciar em regime fechado. Como que é agora? O STF determinou que é inconstitucional. Inconstitucional. Da mesma forma que a progressão de regime. A progressão de regime também foi modificada, tá? O que mais que eu posso te falar? No furto, ele sempre vai tentar te confundir, que nem eu te mostrei na questão, que ele vai tentar falar que vai ter um roubo, e ele vai ser qualificado pelo uso de explosivo. Quando a gente está falando de explosivo, na verdade é furto. Somente o furto que é qualificado pelo uso de explosivo. Tá bom? Aqui, a lesão corporal. Lesão corporal. Somente contra as pessoas do artigo 142 e 144. Tá? Mais uma coisa. E essa lesão corporal, ela tem que ser em razão, na prática da sua função, ou em razão de. E mais uma coisa, que essa aqui é o que vai pegar. Ó, você pode ter uma lesão corporal também que vai se estender ao cônjuge, parceiro, né? E familiar até o 3º grau. Só que presta atenção nisso aqui. Não basta que você lesione alguém e essa pessoa ela for da família desse cara, você tem que lesionar alguém sabendo, e é o teu objetivo, que ele é um policial e você quer penalizar ele por ele ser policial e você quer lesionar o cônjuge dele, tá? Não basta que a pessoa seja cônjuge de um policial ou alguém do exército para que ocorra a qualificadora da lesão corporal. Você tem que ter a lesão corporal contra algum membro desses aqui, em função ou em razão de, e essa pessoa tem que ser até o 3º grau. Você colocando todos esses requisitos, aí sim a lesão corporal ela vai ser qualificada, tá? Outra coisa aqui, vamos pegar só mais um. Aqui, estupro. Tanto o estupro quanto o estupro. O estupro, na verdade, é em todas as modalidades.
Então, não tem muito mais do que eu falar sobre esse aqui. E a epidemia, ela só será considerada hedionda quando tiver resultado morte. Resultado morte. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte. Epidemia com resultado morte. Então, você tem que ter... Eu vou colocar mais um pouquinho aqui pro quadro, que daí esse aqui eu faço o último esqueminha aqui da aula. Então, você tem a epidemia, e você tem a morte. Você tem que ter dolo na epidemia e culpa no resultado morte. Você tem aqui um crime chamado préter doloso. Préter doloso. Se você tem, aqui supondo, dolo na morte, então você quis ter uma epidemia, você quis fazer uma epidemia para que resultasse em muitas mortes, aqui o que você vai ter? Você vai ter o crime de epidemia simples, aqui supondo que você tenha dolo mais dolo, você vai ter o quê? Você vai ter a epidemia simples mais homicídio qualificado. Aí você encaixa numa das qualificadoras do homicídio. Se você tem epidemia no dolo e morte na culpa, você tem epidemia mais morte, que ele é hediondo aqui. Agora, se você tem dolo na epidemia e dolo na morte, então você quer causar uma epidemia para que se resulte em várias mortes, você vai ter dois crimes, o de epidemia simples mais homicídio qualificado. Isso é importante por quê? Para contagem de pena, isso aqui pode resolver a tua questão, tá? Era isso que eu tinha passar para vocês. Continue estudando, lê a letra de lei, é uma lei relativamente curta, são vários dispositivos, você pode ver que até eu me confundi ali um pouco nos incisos, mas você precisa encaixar, tá? Você precisa ler a lei, você precisa estar com o seu vademecum do lado, tá? Então você vai ver ali, crime de homicídio e suas qualificadoras. Você vai lá e você vai ver quais são as qualificadoras. Crime de furto, você vai ver quais são os crimes de furto que eles são hediondos. Você vai ter que trabalhar sempre com duas leis, ou com o Código Penal, ou com as leis esparsas, que é o quê? A lei de tortura, a lei de terrorismo, a lei de genocídio. Tá? E a lei do Estatuto do Desarmamento também. Beleza? É isso que eu tinha pra passar para vocês. Continue estudando, vai ficar tudo bem e um grande abraço.